Bom dia, primeira série, como estão? Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos à aula de produção de texto. Estão me vendo bem, me ouvindo bem? Qualquer coisa, comentem ali, tá? Tudo certo com vocês? Bom dia, bom dia. Vou guardar só mais um minutinho, tá, pessoal? Que tem algumas pessoas que estão entrando ainda, já começamos, tá? Enquanto isso, eu vou abrindo os materiais aqui que a gente vai usar. Pessoal, acredito que a maioria já pegou a apostila, né? Então, quem já está com a apostila, a gente vai usar o capítulo 7 hoje, tá? Mais para o final da aula, porque antes eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a disciplina e tudo mais, mas mais para o final da aula a gente vai usar o capítulo 7, tá bom? Então, já fiquem com ele em mãos, né? Capítulo 7 do módulo 3, os gêneros narrativos e sua arte, tá? Vou fazer uma projeção da tela aqui para vocês. Só me deem um ok ali no chat, para digam se vocês estão enxergando ou não, sim ou não. Beleza, então. Eu já abro ali para vocês, tá? Bom, pessoal, então, sejam bem-vindos aí à nossa primeira aula de produção de texto do terceiro bimestre, né? Espero que vocês tenham conseguido descansar um pouquinho nessa uma semana, é pouco tempo, né? Mas espero que vocês tenham conseguido aí espairecer um pouco a cabeça, descansar um pouco, né? Pensar em outras coisas também. Além disso tudo, isso é importante, né? E que vocês possam voltar, né, com todo o gás aí para a gente trabalhar a questão da produção de texto, tá? Então, vocês vão ver que nesse bimestre nós teremos aí mais produções, todas voltadas aí para o PSS, tá bom? Então, eu preciso, né, contar com o empenho de todos vocês, a participação nas aulas, a atenção aos prazos, né, isso é muito importante também, para que a gente possa desenvolver bem, para que vocês possam desenvolver bem as produções textuais que vocês têm para fazer,
né? E também alcançar uma boa nota em produção de texto, tá? Então, não deixem de participar das aulas, né? De ficar atentos aos prazos e ao cronograma e tudo mais, tá, gente? Então, vamos lá, né? Bom dia para todo mundo, né? Teve algumas pessoas que entraram aí depois. Bom dia, sejam bem-vindos, certo? Então, só lembrando, né, pessoal, da importância da produção de texto, né? É uma disciplina muito importante. Em primeiro lugar, para a vida mesmo, né? A gente sabe que todas as nossas relações hoje em dia são perpassadas pela escrita, né? Desde o momento em que você acorda, né, e você tem que, de repente, ler um rótulo de um alimento, pequenas coisas, né, ou quando você faz uma atividade, ou quando você lê um slide, quando você precisa deixar um bilhete para tua mãe, enfim, todas as nossas relações, elas são perpassadas pela escrita, por algum tipo de escrita, né? Então, a escrita, ela é muito importante para a nossa vida, e até mesmo profissionalmente, né? Depois, dependendo da profissão que a gente escolher, sempre é necessário, né? Seja enviar um e-mail, escrever um relatório, escrever um laudo, né? Então, saber escrever na sociedade em que nós estamos é fundamental, saber escrever bem, com clareza, com eficiência, com eficácia, né? Por isso que é tão importante praticar a escrita e buscar sempre aprimorar, sempre melhorar, certo? E, além disso, é importante também por conta dos objetivos que vocês têm, né, que eu creio que todos têm, em relação ao PSS, em relação mais futuramente ao vestibular, ao Enem. Então, por exemplo, no Enem, a redação vale 1.000 pontos, então é muito ponto, né? No vestibular, a redação está valendo 700 pontos. No PSS, vale 100, mas somando lá no final, né, 100 pontos de cada ano são 300 pontos. Então, é o que faz a diferença, muitas vezes, entre quem entra e quem não entra na instituição pública, na universidade pública. Então, a produção de texto, ela é muito importante. Então, vamos se empenhar, vamos levar a sério, vamos participar, tá bom? Então, chegamos aí à nossa primeira aula, né? Nesta aula, né, eu fiz um breve roteiro aqui do que nós vamos ver nesta aula, né? Em primeiro lugar, eu vou fazer uma breve retomada do segundo bimestre, só relembrar com vocês os gêneros que nós estudamos, o que nós estudamos, acho que isso sempre é importante. Em um segundo momento, eu vou relembrar com vocês quais são os gêneros textuais do PSS1, acho que a maioria já sabe, né, já está cansado de saber, mas eu vou retomar porque nesse bimestre a gente vai estudar bastante esses gêneros, tá? Num terceiro momento, eu vou apresentar o cronograma do terceiro bimestre, então o que a gente vai trabalhar em cada aula, acho que é importante vocês saberem, né, até mesmo para vocês se prepararem, depois eu vou enviar esse cronograma para vocês, né? Então, hoje tem aula de produção de texto, deixa eu ver no cronograma qual capítulo que a gente vai estudar. Então, você já fica com o livro certo, com o capítulo certo, já se prepara, certo? Deixa eu tomar aqui só um minutinho. Num quarto momento, eu vou apresentar para vocês quais serão as atividades avaliativas desse terceiro bimestre, tá? Então, quais serão as atividades avaliativas e qual o prazo de entrega. Então, assim, eu vou enviar também para vocês, fiquem muito atentos a isso, tá, gente? E, por fim, a gente vai começar o estudo do capítulo 7. Então, nós chegamos aí ao módulo 3, e esse módulo, ele é todo voltado ao estudo do gênero narrativo, do texto narrativo, tá, gente? O que é muito bom, porque os gêneros do PSS são gêneros em que predomina a narração, são gêneros narrativos. Então, esse módulo vai ajudar bastante no sentido aí de auxiliar vocês para o PSS, tá bom? E a gente começa hoje estudando a questão do foco narrativo, tá bom? Então, que começa ali na página 6, né? Então, já fiquem preparados aí com a apostila, certo? Pessoal, se vocês forem tendo alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, vão escrevendo aí no chat, né? Só retomando rapidamente, no segundo bimestre, nós estudamos aí principalmente 3 gêneros textuais, né? A notícia, a reportagem e a crônica.
Então, relembrando, nós vimos que a notícia é um gênero, tanto a notícia quanto a reportagem, são gêneros que circulam, e a crônica também, né, os três, na verdade, são gêneros que circulam na esfera jornalística, são publicados em jornais, em revistas, né, a notícia e a reportagem, as duas têm a função de informar sobre um tema, um assunto, mas qual que é a diferença entre as duas, né? O que nós vimos é que a notícia, ela tem esse objetivo de informar, mas de uma maneira muito objetiva, centrada somente no que aconteceu, no fato, e imparcial. O repórter não deve, ao menos não deve, não estou falando que o repórter nunca coloca a sua opinião, mas ele não deve colocar a sua opinião. Ele deve ser imparcial, né? O leitor ele vai ser informado sobre o que aconteceu. Já na reportagem, o que nós vimos, né? Que a reportagem, além dela informar, ela forma também, ela forma a opinião do leitor. A reportagem, ela tem opinião, ela tem ponto de vista, né? E ela é também mais ampla, ela é maior, ela é mais aprofundada, ela se aprofunda mais num tema, num assunto, né? Traz mais detalhes, certo? E a crônica, nós estudamos aí diferentes tipos de crônicas no final ali do segundo bimestre, né? Vimos que a gente tem a crônica, que é a crônica de ensaio, que é aquela onde eu tenho uma opinião, né? Eu parto de um fato e apresento a minha opinião sobre aquele fato. A gente tem a crônica narrativa, onde é narrado um assunto, um tema do cotidiano. Então, nós vimos aí a crônica de humor também, que vai tratar de um tema de uma forma mais bem-humorada. Nós vimos que existem diferentes tipos de crônica, né? E todas elas, é importante, né, conhecer esses diferentes tipos, a leitura de crônicas também nos ajuda aí a formar a nossa opinião sobre diferentes temas, certo? Então, foram esses três gêneros que nós estudamos aí no segundo bimestre, tá? Só fazendo uma breve retomada, né? Retomando também a questão dos gêneros textuais do PSS-1, tá? Então, vejam aqui quais são os gêneros, né? Nós temos a carta pessoal, nós temos as narrativas, na verdade, não são um gênero textual, são um tipo de texto, né? O tipo textual narrativo. E aí, a UEPG coloca assim, né, que pode ser uma narrativa de aventura, de enigma, de ficção científica, de humor, de terror, fantástica, mítica, né? Então, assim, se a narrativa, porque toda narrativa, ela apresenta uma estrutura muito semelhante. O que vai determinar se ela vai ser de aventura, se ela vai ser de terror, se vai ser de humor? A proposta de produção. Então, dependendo da proposta, você vai seguir mais por um caminho de aventura, uma história de aventura, ou por ficção científica. Então, vai depender da proposta de produção e da tua criatividade no momento também, né? E também o relato de experiência vivida, nós já estudamos algumas coisas sobre o relato de experiência vivida lá no primeiro bimestre. A carta pessoal também gravei uma aula para vocês, mas a gente vai rever tudo isso, tá, gente? Muito bem. E aí, o que eu programei, então, para o terceiro bimestre, né? Tudo tranquilo até aqui, eu vou dando uma olhadinha de vez em quando aqui no chat, né? Qualquer problema que vocês tiverem para me ver, para me ouvir, ou com a projeção da tela, vocês me avisem, por gentileza, tá? Vou sempre dando uma olhadinha ali, né? Porque às vezes eu tô falando sozinha e nem sei, né? Muito bem, pessoal. Só reforçando, né? O que significa, mas, né, esses gêneros do PSS1, o que isso significa? Significa que vocês têm, né, lá no PSS vocês têm que escrever um texto, né? Isso, vocês podem escrever esse texto antes de iniciar a prova objetiva ou depois, vocês são livres para isso, tá? Vai depender como vocês acham melhor se organizar, cada aluno tem um estilo, né? E significa que no momento da produção, vai cair um desses gêneros aqui. Ou vai cair carta pessoal, ou narrativa, ou relato de experiência vivida. Professora, pode cair algum gênero que não seja um desses três? Não, não pode. Por quê? Porque está no manual do candidato. Se eles colocarem um outro tipo de texto, a prova pode ser até mesmo anulada, né? Então, eles não podem colocar outro gênero que não seja um desses aqui, tá? Então, com certeza, vocês vão se deparar com um desses três gêneros e vocês vão ter que saber produzir, né, esses gêneros textuais. Muito bem, então, eu fiz um cronograma aqui do terceiro bimestre,
né, para que vocês entendam aí como vai se dar o encaminhamento das aulas, o que vocês vão ter que produzir e tudo mais, tá? Então, temos aí a aula 1, capítulo 7, né, os gêneros narrativos e sua arte, que é o que nós começaremos a estudar hoje. Então, nesse bimestre, vocês vão produzir 2 textos narrativos, voltados ao modelo do PSS. Eu vou fazer o mais próximo possível de como é ou de como seria lá no PSS, tá, gente? Mínimo 10, máximo 17 linhas. Talvez precise de algumas adaptações por conta da gente estar no meio digital, né? Mas eu vou tentar fazer o mais próximo possível do PSS, tá? Para produzir esse texto narrativo para o PSS, em primeiro lugar, a gente precisa entender quais são os elementos de um texto narrativo, o que não pode faltar em um texto narrativo. E é sobre isso que a gente vai refletir nesse capítulo 7, tá? Então, em primeiro lugar, o foco narrativo, que é a aula de hoje, né, terminando de apresentar tudo isso aqui para vocês, nós vamos pensar um pouquinho sobre essa questão. Na aula 2, vejam só, aula 2 e aula 2, que é a aula da próxima semana, no dia 28/7. Nós vamos continuar pensando sobre os elementos do texto narrativo, personagem, tempo e espaço, tá? Então, tudo isso a gente consegue refletir de forma mais rápida, né? Então, por isso que eu deixei esses 3 tópicos para a mesma aula, dá tempo da gente trabalhar na mesma aula. Um outro elemento do texto narrativo, que é muito importante, é o enredo, é a construção. O que é o enredo? É a forma como eu construo a sequência de acontecimentos no meu texto, tá? E aí, além da gente pensar no enredo de forma geral, eu vou mostrar para vocês também como construir o enredo para um texto do PSS, onde você tem no máximo 17 linhas, e acho que esse é o grande desafio, né? Porque geralmente eles pedem título para esse tipo de texto, então você tem um título e 16 linhas para escrever uma história. Então, se você não escreve um enredo bem organizado e bem estruturado, você acaba se perdendo, né? Você chega ali na linha 16 e você já nem terminou a história. Então, eu vou mostrar para vocês como construir um bom enredo para o PSS, tá? E na aula 4, atenção aqui para a aula 4, tá, gente? Texto narrativo no PSS1. Eu vou fazer uma aula totalmente voltada, claro, a partir de tudo que a gente estudou, né? Mas totalmente voltada para o texto narrativo no PSS1, aquele texto no qual você tem que escrever com mínimo 10 e máximo 17 linhas, tá? Então, eu vou trazer exemplos, vou mostrar como estruturar, que linguagem utilizar e etc. Então, essa aula é muito importante, não faltem, né? Porque depois vocês vão ter que produzir esse texto também. Muito bem, e aí vamos para o capítulo 8. Então, veja, do dia 21/7 ao dia 11/8, né, nós trabalharemos, então, o capítulo 7. A partir do dia 18 de agosto, a gente vai para o capítulo 8, narrativas ficcionais. Continuamos aí no estudo do texto narrativo, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ver se está tudo certo. Temos alguma pergunta? Tranquilo, beleza, então. Vamos para o capítulo 8. O capítulo 8, quais são os conteúdos que nós temos? Principalmente o estudo do conto. O gênero textual conto, ele é um dos principais textos aí narrativos, né? E ele também nos ajuda na construção do texto de vocês para o PSS. Na verdade, a narrativa para o PSS, ela se aproxima de um conto, porém mais curto, você tem menos espaço para escrever, tá? Então, a gente vai estudar na aula 5, o gênero textual conto, dia 18/8. Na aula 6, nós vamos estudar esses 2 conteúdos, elementos narrativos. Na verdade, o livro faz uma retomada do que a gente já viu no capítulo 7, então, bem rapidinho, e a linguagem do conto, aula 6. Na verdade, assim, aula 5 e aula 6, estudo do capítulo 8, tá? Conto, elementos narrativos e linguagem do conto até dia 25/8. E, por fim, né, nós teremos uma aula, a aula 7, pessoal, ela não se relaciona
a um conteúdo que está na apostila, mas ela se relaciona ao PSS. Por isso, eu vou fazer uma aula especialmente para isso. 2 aulas, na verdade, tá? Então, veja só, na aula 7, 1 do 9 e na aula 8, que é 8 do 9, eu vou retomar com vocês e explicar, né, mais algumas questões relacionadas ao gênero relato de experiência vivida, que é um dos gêneros também do PSS, e que é um gênero narrativo. O relato, ele predomina a narração, você está narrando um acontecimento. Então, por isso que eu trouxe ele aqui já para o terceiro bimestre, tá bom? Então, nessas duas aulas, né, aula 7, 1 do 9 e 8 do 9, a gente vai estudar o relato de experiência vivida, depois vocês vão ter que produzir, né, eu já explico para vocês, e começamos depois do capítulo 9, a narrativa e suas modalidades fantásticas. Contos de narrativa fantástica. Ainda na aula 8, no dia 8 do 9, a gente já vai começar a pensar sobre essa questão. Temos um feriado no dia 15 de setembro e vamos então para o dia 22 de setembro, tá? Feedback das produções textuais do terceiro bimestre. Então, aqui vocês vão ter feito já produzido alguns textos, e aí eu vou dar um feedback geral, né? Vocês vão receber o feedback individual, né, de cada texto, e eu vou fazer um feedback geral também, né? Então, por exemplo, eu observei que na maioria dos textos, faltou o título. Vocês esqueceram o título, então eu vou retomar isso de forma geral aqui, né? Eu percebi que na maioria dos textos faltou o clímax, que depois a gente vai aprender o que é o clímax no enredo. Faltou o clímax na maioria dos textos. Então eu vou retomar aqui, explicar melhor o que é, vou fazer um feedback geral dessas produções, tá? E, por último, na aula 29 do 9, para finalizar o estudo aí do capítulo 9, a gente vai ver o conto de ficção científica, certo? Então, esse seria o cronograma, né? Capítulo 7, 21 de julho até 11 de agosto. Capítulo 8, 18 de agosto até dia 25 de agosto. E capítulo 9, e mais o relato de experiência vivida, a gente começa em setembro e terminamos no final de setembro, certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Se tiverem algum comentário, fiquem à vontade, tá? Tudo certo? Beleza. Como eu falei, depois eu envio isso aqui para vocês, né? Mas eu achei importante a gente discutir como está começando o bimestre, né? E caso vocês tivessem alguma dúvida também, né? Então, acho que é importante a gente pensar sobre isso juntos, né? Muito bem, agora nós vamos para as atividades avaliativas e produção de texto. Aqui, bastante atenção, tá? Vejamos, então. Nós teremos, nesse bimestre, 3 produções textuais, tá? Todas elas pela plataforma Mestre. Lembrando, pessoal, que a disciplina de produção de texto não tem avaliação. Então, como que é somado a nota, né? A média, simulado 1, mais simulado 2, mais 100 das atividades avaliativas, divide por 3, vai dar a média, tá? Então, é dessa maneira que é feita a média de produção de texto. Então, assim, se você não entrega uma produção, se você não faz as produções, a tua média vai ficar bem baixa, porque você não tem uma avaliação para poder recuperar, por exemplo, isso, né? Então, é fundamental que vocês fiquem atentos aos prazos e não deixem de entregar as produções, tá? Teremos uma primeira produção, a produção de uma narrativa, no modelo do PSS, tá? Vai valer 30 pontos essa primeira produção. Prazo para entrega, 11 do 8 a 18 do 8, pela plataforma MESS. Então, eu vou dar uma semana para vocês produzirem. Veja, né, no PSS, no momento da prova, né, os alunos me perguntam quanto tempo eu posso levar para produzir. Eu sempre digo que eu sugiro aí de 45 minutos a 55 minutos no máximo, tá? Entre rascunho e a escrita do texto, mas acho que no máximo 50 minutos, né? Porque você ainda tem toda a prova objetiva para resolver. Então, pessoal, embora vocês tenham uma semana, por quê? Porque leva em conta que a gente está numa outra situação, numa situação atípica, né? Vocês têm outras coisas, outros trabalhos para fazer, né? Mas eu sugiro, né, que vocês cada vez mais pratiquem a escrita, né, escrevam, passem o texto a limpo, depois digitem, né?
buscando escrever esse texto aí no máximo 1 hora, mais ou menos, né, para que vocês já vão praticando para o PSS, tá? Porque não, se você chegar lá no PSS e demorar 1 hora e meia, 2 horas para fazer o texto, você não vai dar tempo de fazer as outras questões. Então, vocês têm uma semana, mas na prática, busquem produzir em, no máximo, 1 hora e diminuindo cada vez mais esse tempo, tá bom? A segunda produção, a segunda atividade avaliativa também vai ser a produção de uma narrativa, porque esse módulo é todo voltado aí para a produção da narrativa, né? E vai valer 40 pontos, tá? O prazo de entrega, 1/9 a 8/9, uma semana também, tá? Pessoal, vejam só, dessa primeira produção, né, que vocês vão entregar dia 18/8, para a segunda produção, é preciso acontecer uma evolução do texto. Por quê? Porque aqui vocês vão receber um feedback, né? Vocês vão ver o que precisa melhorar, o que não ficou tão bom. Eu vou comentar lá, né? A linguagem, né? Em relação à linguagem, melhore o uso da vírgula, melhore tal aspecto. Em relação à estrutura, divida o texto em 3 parágrafos, enfim. No feedback, eu vou apontar para vocês o que precisa ser aprimorado. Por isso, o segundo texto, a segunda produção, ela precisa estar melhor que a primeira, porque a exigência na correção vai ser maior, né? Então, na segunda produção, como vocês já fizeram o texto, já receberam feedback, eu vou ser um pouquinho mais exigente na correção do texto, tá? E na atribuição de nota. Então, lembrem que a escrita é um processo e você sempre tem que buscar evoluir e melhorar nas próximas produções, tá bom? Por último, nós vamos ter a produção de um relato de experiência vivida, valor 30 pontos. Então, lembram que lá na aula de 1 de setembro e 8 de setembro, eu vou trabalhar o relato de experiência vivida com vocês, então não faltem essas aulas, né? E aí vocês vão ter de 8/9 a 22/9 para postar esse texto lá na plataforma Mestre. Por que aqui o prazo ficou maior? Porque a gente tem um feriado dia 15, então, para eu não postar nada para vocês no dia 15, que é o dia que a gente teria aula, e nem vocês terem trabalho para esse dia também, então eu deixei o prazo um pouquinho maior, certo? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Vamos ver aqui. Em relação às atividades avaliativas. Tudo tranquilo? Beleza, então. Vejam que é tudo pensado, né? Essas atividades avaliativas são pensadas para ajudar vocês lá na produção do PSS, tá, gente? Para isso eu preciso do empenho de vocês, né? Que vocês participem das aulas, que vocês produzam os textos, empenhem na produção do texto, enviem o texto, né? Então, e como eu falei, né, gente? A produção, ela é digital, vocês vão ter que digitar o texto, mas eu sugiro, se você quer mesmo, né, treinar, praticar para o PSS, faz o rascunho no caderno, escreve a caneta no caderno, passa a limpo e depois digita, né, porque é diferente a produção, quando você escreve, é diferente do digitar, né, para treinar mesmo para o PSS, primeiro escreve o texto, depois digita na plataforma, né, porque é a única forma que nós temos agora. Muito bem, pessoal. Apresentado, então, né, neste primeiro momento, nessa nossa primeira aula, né, fiz uma retomada aí do segundo bimestre, apresentei o cronograma para vocês, né, as atividades avaliativas que nós teremos, acho que é importante, um primeiro passo da disciplina, ter essa organização, né, acho que fica tudo mais claro e mais fácil também ao longo do bimestre. Vamos, então, para o capítulo 7, quem está aí com a apostila, pode abrir ali nas páginas 3 e 4, né, que são, deixa eu mostrar aqui para vocês. Não, Júlia, avaliativas são apenas essas, tá? Vão ter algumas atividades menores, mas não vão ser avaliativas daí, tá? Valendo nota, são apenas essas 3 produções textuais. Já é bastante coisa, na verdade. Pessoal, aqui nós temos... Deixa eu aumentar um pouco aqui, senão vocês não enxergam, acho. Nessa página aqui, ó, do capítulo 7, né, vão até essa página aqui,
onde nós temos aí várias imagens de um beijo, né? Todas elas retratam um beijo entre um casal, né? Um beijo amoroso aí entre um casal, tá? E a gente vai começar a pensar um pouquinho sobre os elementos da narrativa a partir disso. Algumas questões, eu resumi ela em duas aqui, né, para a gente ser mais objetivo. Observe as fotos dos beijos retratados ao lado. Qual história de amor elas representam? Como a contam? E número dois, as imagens apresentam diferentes formas de arte. O que você sabe sobre cada uma delas? Em relação ao número um aqui, observe as fotos dos beijos retratados ao lado. Qual história de amor elas representam? Vocês sabem qual história de amor está sendo representada aqui em todas essas obras? Alguém conseguiu identificar? Isso, Romeu e Julieta, exatamente, né? Então, a gente tem na obra 1, ali na escultura, né, tá escrito embaixo ali Romeu e Julieta, né? Na imagem 2 também foi um quadro, né? Romeu e Julieta, de Frank Dixie, de 1884. No 3, nós temos ali Companhia de Balé, né, dançando Romeu e Julieta em Londres, então é um balé representando aí Romeu e Julieta. E no número 4 a gente tem um filme, né, um filme que foi bem famoso, inclusive, protagonizado ali pelo Leonardo DiCaprio e a atriz, eu não me lembro o nome, né, mas é de 96, é bem antigo já, também retratando essa famosa história de amor, né, de Shakespeare, entre Romeu e Julieta, um amor impossível, né, e que termina de uma forma bastante trágica. É isso mesmo, Tamires. A imagem 4 é o Leonardo DiCaprio, em 1996. Ele estava super novinho aqui, acho que ele devia ter, sei lá, uns 20 anos aqui, mais ou menos, né? Ele fez muito sucesso por esse filme, inclusive, né? Então, o livro, ele traz a pergunta aqui, né? Como que essas fotos contam essa história de amor, né? E o que a gente sabe sobre cada uma dessas formas de arte, né? Então a gente vê que, na verdade, a narrativa, o contar uma história, pode ser representada de diferentes maneiras na arte, né? Não só por meio da escrita. Então, veja, quando a gente tem uma escultura de Romeu e Julieta, né, na imagem um, isso aqui conta uma história, né? Conta a história do beijo entre esse casal. E quando a gente olha essa escultura, isso nos remete à história desse casal, né? A imagem 2, a mesma coisa, mas através da pintura, né? Através da pintura. E a número 3, através da manifestação da dança. A dança também conta uma história, nos conta uma narrativa, nos conta uma história. E o cinema, com certeza, né? O cinema também, de alguma maneira, encadeia aí os acontecimentos e vai nos contando uma narrativa, né? Então, a narrativa, ela pode se manifestar em diferentes maneiras, em diferentes tipos de arte, né? E é isso que, essa reflexão que o livro levanta aqui no começo do estudo sobre os elementos da narrativa, tá? Como ela pode se manifestar de diferentes formas, né?